Bom dia, amados. Estamos em mais um Meditando em Deus. Hoje lendo o livro de Efésios, capítulo 5, de 21 até o 24. Efésios 5, de 21 a 24. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz no livro de Efésios: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Deus começa a falar conosco através dos escritos de Paulo no livro de Efésios sobre a importância da sujeição. Hoje em dia, na sociedade atual, as pessoas só querem serem donas do seu próprio nariz, serem donas da sua própria vida, e se esquecem desta grande lei da vida, lei de Deus, que é a lei da submissão. A submissão significa estar debaixo da missão de alguém. Não é nada de horrendo, não é nada de ruim, não é nada de escravidão, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, é a lei da obediência a Deus, de um reconhecimento de uma autoridade superior. E isso é proteção, é guarnição, é bênção, é promessa de Deus. São bênçãos do Senhor. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos, sempre vamos encontrar alguma autoridade. Se você está no meio da pista de carro, dirigindo, ali tem uma autoridade, guarda de trânsito. Se você está em qualquer ambiente, tem carreira militar, é um soldado, você tem um sargento, você tem um tenente. Nenhuma organização viva funciona sem cadeia de autoridade. E aonde quer que nós venhamos a passar, pisar, estar, nós estamos debaixo de alguma autoridade. Então a lei da submissão é muito importante, porque a submissão é a obediência. E obediência gera promessa. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, ou seja, reconhecer as autoridades que Deus coloca ao nosso redor, na vida dos nossos irmãos, no nosso sujeitar um ao outro, nós lidarmos com as pessoas, porque isso faz parte do temor do Senhor, ou seja, de uma vida com Deus. Quem teme ao Senhor, quem respeita ao Senhor, quem honra ao Senhor, tem uma vida de submissão, tem uma vida de sujeição e tem uma vida de obediência. Não tem dificuldade de reconhecer uma autoridade e obedecê-la, porque entende que a obediência é a chave de uma vida abençoada. Vou repetir, a obediência é a chave de uma vida abençoada. Quando você desobedece, você quebra a lei de Deus, seu relacionamento com Deus é rompido, as suas orações não são ouvidas, por mais espirituoso que você seja. A lei da submissão, da sujeição é importantíssima, porque é um princípio de vida, é um princípio de Deus. E Deus começa a falar com as mulheres. Hoje eu vou falar mais das mulheres, mas amanhã falarei também com relação aos homens, porque vale para os dois, tanto para homem quanto a mulher. A Bíblia diz que as mulheres: sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Nós vemos que hoje na sociedade atual existe a propagação desse feminismo horrendo, que diz que homens e mulheres têm os mesmos direitos, ninguém é dono de ninguém, a mulher não é mandada pelo homem, isso, aquilo, e tirou o homem da posição que Deus o colocou, como cabeça, como autoridade, como alguém que tem também maior responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas, de conduzir, de direcionar e de carregar a sua família com os seus ombros de responsabilidade. Fizeram com que as mulheres não se submetessem mais aos homens. Pelo contrário, tem mulheres até que subjugam os homens. Às vezes porque os homens são fracos, às vezes porque os homens não sabem lidar com elas mesmas, não têm autoridade, porque às vezes vivem uma vida totalmente equivocada, errada, imoral e tal, não tem moral dentro da sua casa. E aí ali o diabo deita e rola.
Porque aonde não há submissão, aonde não há obediência a princípios divinos, Satanás governa, Satanás reina. A Bíblia diz que a mulher deve estar submissa, se sujeitar ao vosso marido, como ao Senhor. Ela tem que olhar para o seu marido como se ela estivesse debaixo de Cristo, ou seja, debaixo de Deus, debaixo de Jesus, debaixo do Senhor. Em obediência a esse princípio, ela é protegida, ela é guardada e ela é abençoada. Em obediência a esse princípio, ela é protegida, ela é guardada e ela é abençoada. A Bíblia diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele usa a ilustração do marido com a mulher e de Cristo com a igreja, como também Cristo é o próprio Salvador do corpo. Então, da mesma maneira que nós temos que obedecer a Cristo, vocês mulheres devem obedecer os seus maridos como ao Senhor. Isso não é algo ruim, como esse movimento feminista diz. Isso não é algo que vai te deteriorar como mulher, quanto à sua imagem, quanto àquilo que você é como pessoa. Pelo contrário, isso vai te valorizar e vai te proteger de uma série de encrencas. Além também de você não ter que carregar um fardo, um peso, uma responsabilidade que não é sua. Deve ser do seu marido, deve ser do seu cônjuge, do seu esposo. Porque cada um dentro da família tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, tem um peso da qual deve se carregar. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas mulheres tentando assumir posições de governo, de controle de casa, dos filhos, de tudo, sendo que em determinadas áreas elas não tinham necessidade de carregar esse peso, esse fardo, e acabam se arrebentando, se deteriorando, se destruindo, porque estão tentando cumprir um papel da qual elas não foram chamadas para fazer. Por isso, se submetam ao seu marido, ao seu esposo, ao seu cônjuge, como se fosse a Cristo. Se você obedecer esse princípio, você é guardada, protegida e abençoada. E a Bíblia termina dizendo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Seja em todas as coisas. Claro que não quando é algo contrário à palavra de Deus. Deus nos dá livre acesso de dizermos não, de quebrarmos a cadeia de autoridade, quando o marido mandar você fazer qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Aí você pode realmente se impor e dizer que não vou fazer, porque mais me importa agradar a Deus do que os homens. Mas no resto, nas demais coisas, a Bíblia diz em tudo, você deve se colocar debaixo da missão do seu marido. Submissão significa isso. Estar debaixo da missão do seu marido. O homem foi feito para proteger, guardar e cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E ele é o maior responsável daquilo que acontece no lar e na família. Tanto é que quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, pecaram, erraram, desobedeceram a Deus, Deus não veio falar com quem caiu primeiro, que foi Eva. Deus veio falar com o homem. Deus veio responsabilizar Adão, porque Adão era o cabeça. É ele quem bobeou, foi ele quem falhou e foi ele quem se deixou levar pela sua esposa, preferiu agradar a Eva do que agradar a Deus. Tenho certeza que se Adão não tivesse ido na corda da Eva ali, se equivocado, se deixado levar, amado mais a Eva do que a Deus, Deus tiraria a Eva de cena e colocaria uma nova mulher na história de Adão. Eu tenho certeza disso, porque Deus é assim. Deus é um Deus que, se nós não respondermos, se nós não cumprirmos aquilo que Deus quer de nós, Deus é um Deus que Ele faz de novo, Ele renova, Ele transforma, Ele dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, amados, obedeçamos a Deus. Entendamos essa bênção que é a sujeição, a obediência, a submissão. E a minha oração é essa, que nós possamos entender o poder da submissão, da sujeição a Cristo, a cadeia de autoridade dentro da família, dentro do lar,
e possamos respeitar uns aos outros, reconhecendo as autoridades aonde quer que nós possamos ir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.